Olá, muito bem. Estamos aí mais um dia reunidos para compartilhar conhecimento. Sejam muito bem-vindos. Esse é o projeto Base, um projeto que tem como ideia trazer mais conhecimento a todo cidadão que quer entender, quer compreender a sua função nessa participação para uma construção de uma sociedade melhor. E nós temos falado da importância desse cidadão em vários aspectos e em vários segmentos. A política, obviamente, tem sido um desses segmentos aonde nós, inclusive como cristãos, devemos compreender e entender a necessidade da participação e do envolvimento nos temas políticos. E nesse terceiro módulo, nós nos encontramos hoje para mais uma vez falarmos de um tema super importante que nós denominamos como todos fazemos parte do mundo político. E essa consciência é muito necessária porque algumas pessoas elas gostam de citar a frase, né? Eu não me envolvo com a política ou eu não gosto de política, como se isso fizesse dela alguém isenta dessa responsabilidade, dessa participação, ou como se isso automaticamente excluísse essa pessoa da vida política e das decisões políticas do seu município, do seu estado, do seu país. Nós sabemos que não é bem assim. Todos, de alguma forma, estamos envolvidos e fazemos parte das decisões políticas do nosso país, do nosso estado e do nosso município. E conosco hoje aqui, deputada Franciane Bayer, que vai apresentar o nosso convidado de hoje, um amigo querido aí que vem contribuir com essa construção e com o seu conhecimento e experiência de vida na política. Franciane. Olá, que bom, né, ter vocês aqui, todos que estão acompanhando esse vídeo, esse projeto que nasceu no nosso coração para falar o que todo cidadão precisa saber sobre política. E hoje, né, já vão dizendo, quem não assistiu os outros vídeos, os outros módulos, volta, assiste, que está muito bom. Mas hoje nós entramos no terceiro módulo, e temos neste módulo como convidado o deputado Kennedy Nunes de Santa Catarina. E nós vamos estar falando hoje neste vídeo sobre todos fazemos parte do mundo político, é o terceiro módulo. E hoje nós vamos falar sobre a missão de ingressar no mundo político. E nós convidamos o nosso amigo, o deputado Kennedy. Para quem não conhece, eu vou falar um pouquinho dele, depois vou deixar ele contar esse testemunho dele que ingressou nessa missão. O Kennedy, ele é natural de Joinville, de Santa Catarina, casado, pai de 2 filhos e filho também de pais missionários, né? Fez então a gente se identifica. Acompanhou seus pais nas missões pelo mundo, né, Kennedy? Não foi nem só pelo Brasil, foi aqui pelo Mercosul. E desde cedo ele se interessou pelas causas comunitárias e ingressou então na política em 1998, quando assumiu o cargo de vereador. Em 2001 ele foi reeleito, em 2004 ele concorreu a prefeito de Joinville, em 2006 ele foi eleito deputado estadual de Santa Catarina, em 2010 reeleito e assim vem trabalhando no estado lá. Em 2014 foi reeleito novamente e em 2018. Atualmente o Kennedy está então no 4º mandato na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Ele também já exerceu o cargo de secretário de Desenvolvimento Comunitário de Joinville e de subdelegado do Trabalho do Norte Catarinense. É jornalista, diplomado, e Kennedy também é apresentador de programa de rádio e TV. Aí, para quem não sabe também, né, canta e toca. Harpa, né, que é diferente. Tem dos louvores. Mas, então, em 2019, o Kennedy foi presidente da UNALE, que é a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, e teve uma grande atuação nacional, levando para todo o Brasil debate sobre suicídio, automutilação e combate à violência contra as mulheres e a implementação do Sistema Único de Segurança Pública. Atualmente está como vice-presidente do Conselho da UNALE e tem continuado sempre, né, na defesa da vida. Hoje a gente recebe, então, aqui o deputado Kennedy Nunes, que vai falar um pouquinho para a gente sobre como foi essa missão de ingressar na política. Que o Kennedy também entende que a política é uma missão. Né, Kennedy? Prazer te ter aqui conosco. Bom, Fran e Lise, permita-me eu chamá-las de manas, porque vocês são minhas manas mesmo.
não só pelo carinho que eu tenho por vocês, mas porque a nossa história é muito parecida. Somos filhos de pastores que... A gente só não toca instrumento nenhum. Mas olha, eu acho que toca sim. A gente toca só boiada. O meu pai não tocava instrumento nenhum. E daí eles diziam assim, pastor Nunes, o senhor não toca? Daí ele se toca meus filhos para a cama, né? Daí... Tá certo. Mas que bom estar aqui com vocês. Como vocês falaram, a nossa história é muito parecida, até porque nós vimos os nossos pais entregarem as suas vidas para os outros de uma forma dentro do ministério. E eu conheci a Lisiane no ano passado, aliás, no mandato anterior, ainda como era deputada estadual. A Fran, depois eu fiquei conhecendo também, a família de vocês. E eu quero agradecer o convite por estar aqui conversando um pouquinho sobre essa questão. Assim, o meu pai e a minha mãe falavam que na escola, quando a gente tinha educação moral e cívica, vocês chegaram a ter essa matéria também, não? Sim, acho que vocês são bem mais novos, né? Eu não. Eu não. Eu me entreguei agora, Kennedy. Poxa vida. Tinha também o SPB, lembra? Organização Social. Essa aí é por Mas quando nós tínhamos na aula essas matérias, eles sempre falavam que as coisas se mudam pela política. E eu decidi, eu como sempre fui assim alguém que sempre quis mudar, eu não gosto da mesma coisa, eu gosto de quebrar paradigmas, eu gosto de fazer a diferença. Eu vim para o mundo para fazer a diferença. E eu, quando tinha 12 anos, eu vou contar uma coisa que ninguém faz. Quando eu tinha 12 anos, era a eleição de 1982. Eu gazeava a aula para passar em todos os comitês eleitorais e pegar santinhos. E eu tinha embaixo da minha cama uma pasta daquela tipo 007, que os pastores antigos tinham, né? E o pai tinha uma pasta daquela que não usava mais, e eu tinha ali dentro o santinho de todos os candidatos, porque eu fazia coleção de santinho. E as pessoas, quando chegavam e me perguntavam o que eu iria ser quando eu crescesse, eu dizia que eu iria ser vereador. Eu tinha 12 anos. Eu dizia que eu ia ser vereador. Não sabia o que era ser vereador, mas eu dizia, por quê? Porque me disseram que era através da política que a gente mudava as coisas. Eu vi os meus pais, e assim, a diferença nossa, Liz e Fran, de ver os nossos pais, é que os pais de vocês rodaram aí o Rio Grande do Sul inteiro fazendo missões. Agora imagine o que é para uma criança, de repente, entrar numa Aero Willis com a mudança toda ali dentro e ir para a Bolívia, sem saber falar o idioma, sem saber nada. E daí a nossa convenção, tirava a gente da Bolívia e jogava a gente lá na Argentina. E a gente chegar a ter que conviver com os argentinos sem conhecer cultura, sem nada. E eu vi os meus pais entregarem as suas vidas para mudar a vida de pessoas dentro da salvação. E daí eu comecei a dizer, não, mas então eu tenho um chamado para fazer a diferença das pessoas dentro da política, dentro da vida de cidadania de cada um. Foi quando eu decidi entrar no mundo da política. Já estou nisso há 32 anos, é muito tempo, mas na verdade eu digo que esses dias eu estava disposto a sair e, como diz o meu filho Juan, quando eu estou querendo sair, a política vai e me traz junto, né? Mas a gente tem que lembrar que o lugar que nós estamos, eu, você, Liz e você, Fran, todos os mandatários, é uma cadeira. E você está nessa cadeira e o que vale são as tuas convicções. O dia que você não tiver mais nessa cadeira, alguém estará. E o que vai valer são as convicções daquela pessoa. Então, o espaço que nós ocupamos nunca estará livre, vazio. Ele sempre será ocupado. E por que nós temos tanta corrupção? Por que nós temos tantos problemas?
é porque a gente ficou durante muito tempo focado na salvação sem ter a visão de cidadania. Eu tenho 50 anos, então sou bem mais velho do que vocês. Mas eu vi uma geração toda que os congressos de jovens que tínhamos lá atrás, tem hoje, mas não é como antigamente, né? A maior palavra era quem queria ser missionário para levar o evangelho, para ir pelos mundos e pelas nações levando o evangelho. Meu Deus, eu digo isso de uma forma muito despretensiosa, até porque eu doei boa parte da minha infância, adolescência e juventude fazendo isso, acompanhando os meus pais pelo mundo fazendo missões. Mas eu nunca vi alguém falar num congresso de adolescentes e de jovens, dizer assim: quem serão os professores? Quem quer ser advogado? Quem quer ser juiz? Hoje nós não temos nenhum membro cristão no Supremo Tribunal Federal. E por que não tem? Porque nós ficamos uma geração inteira preparando missionários e ninguém se preparou para ter professores, advogados, juristas, psicólogos. Vê que a psicologia, até um tempo atrás, era meio que discriminado na área cristã. Por quê? Porque diziam que depressão era coisa do demônio. E a gente viu agora que depressão é uma patologia, como tantas outras. Mas eu não estou aqui criticando. Eu estou dizendo que nós somos a geração que fez essa intermediação. Eu vivi isso, mas eu também vivi coisa boa, como há tempos atrás, em congressos de jovens aqui na minha cidade, o meu pastor dizer o seguinte: nós precisamos que vocês façam pedagogia, direito, que vocês façam medicina, que vocês façam... Ou seja, preparar as pessoas para a cidadania, cada um dentro da sua missão, porque Na às vezes... verdade, né, Kennedy, tinha assim, um entendimento equivocado do próprio ID, né? A gente, como igreja, entendia que ir e pregar o evangelho era se tornar missionário, se tornar pastor de igreja. Nós não compreendíamos que o ir era ir a vários campos diferentes e de várias formas diferentes, sendo cartas vivas de Cristo, mas em esferas diferentes, ambientes diferentes, né? Até acabamos nos limitando, na verdade, aos espaços dos templos, né? E até isso faz com que surja aquela ideia que política não se envolve religião. Três coisas não se misturam: religião, futebol e política, né? Eles dizem. E não é, nós precisamos conversar. Política a gente faz desde manhã, quando acorda, e escolher uma pasta de dentes daquela marca, isso é política. Política é escolha. Eu digo que ligou o interruptor de luz, já está fazendo política, já começou a pagar imposto, né? Já tá... Tudo, entendeu? Então, eu acho muito legal essa conscientização de vocês que fazem, isso é muito legal. Eu tenho trabalhado muito sobre esse espectro também de mostrar que a igreja não é só cuidar da vida espiritual das pessoas, mas nós temos uma responsabilidade, ao ponto que Jesus, quando foi cobrado do imposto, ele disse: vai lá, pega um peixinho, paga aqui, está tudo certo. Somos formadores de opinião. Nós precisamos ocupar nosso espaço na política também. E quando eu digo na política, não é só nos partidos políticos ou cargos eletivos, mas é na direção de escolas, são nos conselhos tutelares, são nos conselhos municipais de direito da criança e adolescente, são nas associações comerciais, empresariais, nas OABs da vida, sabe? Em todas as áreas. Nós precisamos, nós não somos o sal. Então, se somos o sal, a gente precisa salgar. Entendeu? É isso que precisa ser feito. Somos embaixadores de Cristo na Terra, né? Exatamente. A gente tem falado sobre isso, o quanto é importante, e como tu falaste, talvez por muito tempo ficamos com a visão um pouco fechada, e agora nós temos que reforçar isso, né? Porque até mesmo, eu me lembro sempre do relato da Lise, quando se elegeu deputada estadual para formar sua equipe no gabinete,
como às vezes é É. difícil tu encontrar irmãos em Cristo qualificados, preparados, formados para diversas áreas que a gente precisa. Bem E isso. eu sempre digo, né, que às vezes as pessoas, eu não sou deste mundo, né? O meu alvo é alcançar a glória, alcançar o céu, mas eu estou neste mundo. Enquanto A eu gente ainda não estou está no céu, né? A gente precisa... Enquanto Você eu na estou terra e luz do aqui, nós mundo. temos que proporcionar uma qualidade de vida também para a sociedade como um todo. E isso se faz no momento em que tu se envolve. Tem E também não falado... e não se eximir, né, da responsabilidade que nós temos como cidadãos nesse mundo, né? Eu vejo, assim, Fran e Kennedy, alguns cristãos com essa frase que a Fran falou, né? Ah, eu não sou desse mundo, eu me converti, eu não quero saber das coisas desse mundo, só quero saber do céu. E se comportem, inclusive, como se aqui não tivesse. Mas, na Mas quando verdade, fica nós, como doente, esses cidadãos, temos responsabilidades aqui, né? a gente diz, a esses que dizem que não são desse mundo, eles ficam doentes, eles vão na UPA, No eles hospital. cortam a luz, eles vão ter que ir na energia, a água, eles vão ter, ou seja, nós somos cidadãos, né? Precisam E isso nós da economia precisamos. estável. Então, que bom seria se a gente fosse realmente assim, só passageiro sem ter essa responsabilidade, mas não dá, a conta vem e a gente tem que pagar. E a gente Agora precisa se conta bem pra envolver com isso. gente. Conta pra gente como é que foi o teu envolvimento, assim, o teu começo na política, quando foi que tu decidiu começar a realmente se envolver e fazer aquele sonho de menino se tornar uma realidade na tua vida? Quem que te impulsionou? Foi tu que quis? Ou tu sentiu como um chamado? Como é que foi isso? Eu já vou deixar uma perguntinha engatilhada aí junto, que é, quando tu tomou a decisão, assim, tu comunicou a tua família, tu conversou, como foi esse tempo, assim, as pessoas te apoiaram, todo mundo entendeu, ou foi muito da visão, não, política e religião não se mistura, tu vai ficar aqui fazendo missão e louvor? Então, assim, ó, talvez eu não tenho na minha família ninguém que foi candidato. Então, eu sou um dos primeiros. Não sou de uma família política. Talvez pelo meu nome, né? O papai me colocou o meu nome Kennedy por causa de John Fitzgerald Kennedy, que inclusive eu tenho aqui na minha mesa ele aqui, né? O meu íconezinho, grande estadista. E talvez por conta disso que eu tenho essa puxada para a política. Mas quando eu fiz 18 anos, meninas, meu dia 16 de janeiro de 1988, fiz 18 anos, meu primeiro documento não foi a carteira de motorista, foi meu título de eleitor. Ou seja, era ano de eleição. Eu saí do cartório eleitoral com aquele tiquezinho na mão ainda, porque o título ia vir só depois, e já passei aliás, no escritório do deputado aqui de Joinville, que tinha, e ele na mesma hora me filiou. Aí tinha uma coisa, eu saí candidato, mas era o seguinte, naquela época, não assumia o mandato dia 1º de janeiro, assumia-se em março, dia 15 de março. E eu poderia votar com 18 anos, porque eu já tinha 18 anos, mas eu só poderia assumir um cargo aos 19 anos. Aí, quem conseguiu a autorização para eu sair candidato em 88, porque na eleição eu teria 18 anos, mas se eu ganhasse, eu já teria idade para assumir, foi o Ulisses Guimarães. O Luiz Henrique da Silveira trouxe o Ulisses Guimarães aqui na minha cidade. Eu fiquei sabendo, acho que vocês não sabem dessa história, fiquei sabendo que ele vinha. Eu coloquei um terno branco de linho com uma gravata de crochê, tempo da gravata de crochê, que era vermelho, parecia um termômetro, sabe? E fiquei lá na cerca do aeroporto. E quando o avião pousou, eu gritei: Doutor Ulisses, eu quero ser candidato. O Ulisses veio na cerca do aeroporto e o Luiz Henrique no lado disse: ele quer ser candidato. E eu entrei naquele Opala diplomata que tinha. Eu entrei
e vim até na Câmara de Vereadores, e o Ulisses Guimarães conseguiu, no Tribunal Superior Eleitoral, a autorização para que a minha candidatura fosse homologada, por conta que, se eu vencesse, eu teria já 19 anos. Então, aí eu precisava de uns 3.000 votos para me eleger. Saí candidato. Adivinha quantos votos eu fiz? 3. Chuta, Fran. Precisava de 3.000 para me eleger. Chuta. 3.002. Tá. Lise? Chutei 3. 3 o quê? 3 votos ou 3.000? 3.000. Eu fiz 197 votos. Azar, guri. Eu não fui eleito na primeira. Ai, eu achei que fosse. Não, eu não fui Não, mas eleito tu na foi... primeira. Mas tu não quando é que foi? Ah, não, mas é que eu Não. acho que eu tô Não, essa errado, tá certo, é a primeira vez que ele concorreu. Primeira. Aí as pessoas diziam assim, Kennedy, tu perdeu? Eu dizia, eu não perdi, quem perdeu foi Joinville. Tu imagina a minha... Ótimo. Já que... e daí foi a partir Quem dali... perde são vocês que não vão me ter como vereador. É verdade. Eu sabia o que eu iria, quem perdia era a cidade. E foi assim o meu início nisso. Daí depois fui eleito, fui reeleito, daí eu vi que eu poderia ir para um terceiro mandato de deputado, aliás, de vereador, mas eu fui buscar nos números e eu vi que, se eu saísse candidato a vereador, eu ia fazer perto de 10.000 votos, mas eu ia ter dificuldade para me eleger deputado. Se eu saísse candidato a prefeito, isso foi 2004, se eu saísse candidato a prefeito, fizesse acima de 40.000 votos, 2 anos depois eu me elegeria deputado. E foi o que eu fiz, e hoje, pela misericórdia do Senhor, estou aqui no meu 4º mandato consecutivo. E como é que tu te sente hoje? A gente falando assim de missão, né? De o ingresso, o início. Ele é muito... O início tem toda aquela coisa da curiosidade, de como vai ser, das possibilidades que eu posso construir. Hoje, como tu se sente nesse momento, assim, um participante da política há tanto tempo, e a gente sabe que muitas coisas que a gente imaginava, a gente não consegue vencer esse sistema político e colocar em prática e executar. O legislativo tem muito dessa questão assim frustrante, porque tu não consegue executar nada, tu tá mais ali nas decisões mais burocráticas, vamos dizer assim, é diferente do executivo, que tu vai lá e faz. Qual é que é o teu sentimento em relação a isso e essa missão tua que tu sentia lá quando menino na política? Olha, para mim, a política é meu chamado ministerial. Sabe? Meu chamado ministerial. Como você falou, pela misericórdia de Deus, nós temos o grupo Deus Davi, a gente canta, né? Eu ministro a palavra, mas o meu chamado ministerial, eu fui chamado para fazer política, para estar nisso. Estou muito claro nisso. Com relação a frustrações, a gente sempre tem, né? Mas eu tenho um estilo, né? Vocês me conhecem, eu sou meio tratorzão. E quando eu não consigo pelo bem, eu vou na jugular do governo e ele acaba tendo que fazer. Então, muitas vezes a gente sabe das nossas dificuldades ou do nosso certame, das nossas limitações legais, mas eu também sei usar a minha arma, que é a minha boca, a minha língua, e toco-lhe o pau e sai da frente, tem que fazer mesmo. E isso por conta que eu tenho uma relação muito, até pela minha profissão, eu tenho uma relação muito aberta com as pessoas, muito presente das pessoas. E é claro que a minha formação profissional como jornalista me ajuda, porque às vezes eu sei que eu não vou conseguir através como deputado, mas se eu fizer uma matéria e tocar o terror e fazer a coisa acontece. Então, cada um tem o seu perfil, né? Eu sei que vocês, meninas, não têm esse perfil, mas eu tenho esse perfil de ir na jugular e eu sou meio Jesus quando chegou no templo e viu os caras fazendo sacanagem, tocou-lhe o pau na coisa lá, quebrou tudo. Eu sou meio assim, tudo. Né? Hein, Kennedy?
Vai, Fran. Eu gostaria de dizer assim, que o Kennedy dá dicas para alguém que está sentindo essa missão de atuar no meio político, está começando, tá lá quando tu teve lá né, com 18 anos, mas a pessoa agora, esse ano é um ano de eleição, e talvez ela está nos assistindo e está com sentindo esse chamado, mas às vezes até meio inseguro, né, por se tratar de política, que muita gente ainda tem esse preconceito de colocar o seu nome, como as outras pessoas vão ver ela colocando o seu nome à disposição para o meio político. Eu poderia deixar uma palavrinha, uma dica para esse pessoal que nos assiste? Assim, primeiro de tudo, a pessoa tem que querer, tem que se acreditar, tem que olhar e saber o que fala. Eleição, eu sempre digo, é mensagem e mensageiro. O eleitor, ele escolhe uma mensagem e depois que ele escolhe essa mensagem, ele vai buscar o mensageiro que vai falar aquela mensagem que ele quer. Então, para mim, eu impulsiono todo mundo que quer fazer a diferença. A política não é para qualquer um. A política tem que ter chamado. A política não quem vai dizer assim, não, eu vou entrar na política para não fazer nada, está muito enganado. Né? Nesses meus 32 anos de política, só a minha família sabe o quanto que custa isso. Né? Vocês também, nós temos uma atividade muito parecida de ter que rodar, né? Eu faço em média 10 mil quilômetros por mês, a minha van, a minha Fiona é o meu gabinete, eu passo muito mais tempo dentro da van do que... Ou seja, é isso, eu decidi fazer isso, eu criei. A minha filha, que ano que vem se forma médico, meu filho, que tem 19 anos, eles se criaram com um pai político. E o melhor de tudo, sabe o que é, Liz e Fran, quem está nos assistindo, é que eles não têm vergonha de dizer que o pai deles é político. Até porque as nossas atitudes é que nos fazem, né, quem nós somos, e eu fico muito feliz. Então, para todos esses que querem entrar, entrem, ocupem espaços, participem, não tenham vergonha, mostrem que vocês estão querendo fazer a diferença. E essa diferença é possível a gente ver na vida da Fran, na vida da Lisiane, na vida de tantas outros que querem fazer as coisas corretas. O mal governa quando o bom se omite. Essa é a verdade. Bom, Kennedy, nós estamos chegando aqui para o final desse primeiro tema e para as considerações finais agora e também para aquela pessoa que está nos assistindo, mas ela não tem um chamado para um cargo eletivo, para um cargo político. Mas como que ela também faz parte, sendo uma cidadã, de que forma que essa pessoa consegue participar, por exemplo, da vida política sem ser um agente político, e aí assim também as suas considerações finais aí para o encaminhamento desse primeiro tema, em que nós ainda temos mais 2 bate-papos pela frente. Assim, assim como para o chamado ministerial, nem todos são chamados para ser pastores, pastoras, outros são chamados para o grande ministério que é da intercessão, por exemplo, assim é na política. Nem todos são chamados para ser candidato, para estar à frente, para ocupar, mas todos nós somos chamados para ajudarmos a causa. Então, tem muitas mulheres aí que seguem vocês que não têm vontade não têm a coragem de ser uma Lisiane ou uma Franciane, mas elas têm a vontade de fazer a diferença, não permitir que os seus filhos venham ser atacados na escola por conta da ideologia de gênero, por exemplo, e elas daí fazem o quê? Elas fazem aquele que é a intercessão na igreja, eles fazem a intercessão dos seus grupos, nas suas famílias, intercedendo e falando de pessoas que estão à frente, né? Elas são aquelas pessoas que seguram a corda, né, de quem está lá na frente. São os que ficam na retaguarda. E isso é preciso fazer. Nem todos são chamados para estar à frente. Mas quem está na frente é preciso de gente que segure a corda, orando, jejuando, intercedendo, mas também chegando na política pedindo voto. Isso que é importante. Bom, e aí a gente já vai ser o tema, isso que eu ia dizer, esse é o tema que dá do nosso próximo módulo, mas eu quis deixar esse gostinho de quero mais, porque às vezes as pessoas elas não sabem o que esperar para o próximo. E tem muita gente se colocando nessa condição.
eu quero participar, eu quero influenciar na vida política do meu município, eu quero influenciar na vida política da minha comunidade, eu quero ser alguém, fazer alguma coisa, não quero mais ficar apático, de braços cruzados, assistindo as coisas acontecer, mas eu também não quero ser um vereador, um prefeito, um deputado, né? Eu quero ser um cidadão responsável, mas fazendo alguma coisa. Eu deixei esse gancho porque o nosso próximo tema, e a gente já vai deixar todo mundo convidado para assistir o próximo aqui no nosso canal, falando então sobre aquela pessoa que quer participar da vida pública sem ser um agente político, mas que sente essa necessidade de estar participando e influenciando. Franciane, os nossos agradecimentos, a participação, né, do nosso amigo deputado Kennedy, já chamando ele para a próxima participação, né? Agradecemos o Kennedy por ter falado um pouquinho da sua missão. Deixamos o convite para quem está nos assistindo, se não assistiu os primeiros vídeos, o módulo 1, o módulo 2, procure e assiste. Quando a gente começa a falar da nossa missão, o tempo voa, e a ideia aqui é fazer uns vídeos não longos. Então, nesse eu e a Lise não vamos falar da nossa, né? Porque até a gente teve a experiência há pouco tempo de fazer uma oficina com alguns pré-candidatos, e as duas foram falar sobre as suas missões, e a oficina não deu certo. Então, quem sabe, numa outra possibilidade, a gente grava um vídeo individual, né? Ela contando a dela e eu a minha. Mas quem nos acompanha sabe também da nossa história e de como a gente entende que a vida na política é um campo missionário também, né, Kennedy? Tem os missionários, pastores que vão pregar a palavra, salvar vidas em tantos países, em tantos campos missionários, e tem aqueles que são chamados para ser influenciadores e representantes de Cristo na política, que também é um campo missionário. Ô, Fran, deixa eu só lembrar aqui, ó, eu e vocês também, né? Mas eu, no caso de outro país, eu sei muito bem esses dois papéis, de quem vai e de quem segura a ponta aqui. Porque só chegava comida para nós lá porque tinha alguém aqui que segurava a ponta e que ajudava a missão. Mas nós estávamos lá, longe de parentes, longe de tudo, pagando nosso preço. Então, eu sei muito bem como é que é essa questão e por isso que eu falo tão bem hoje. Uau, nós vamos falar sobre isso na nossa próxima conversa. Isso que eu ia dizer, o quanto é importante que a gente precisa, sim, de pessoas, nomes que representem tudo isso, mas o quanto a gente precisa que todos entendam que você é importante na sociedade como um todo, né? Que não só aqueles que são eleitos, mas que todos devem fazer parte da vida pública. Então, a gente já deixa o convite, você assiste o próximo vídeo desse módulo 3, que nós estamos falando sobre todos fazemos parte do mundo político, e vem aí o vídeo 2, que é como eu posso participar da vida pública sem ser um agente político. Nós esperamos vocês e agradecemos a todos. Tchau. Deus abençoe. Tchau.